Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos. Hoje o Ponto de Vista dá sequência a uma série especial sobre as eleições 2016, com entrevistas ao vivo com os candidatos a prefeito da cidade. A ordem dos programas foi determinada por sorteio. E hoje recebemos Eli Correia Filho, candidato pelo Democratas e pela coligação Muda Guarulhos. Adriano Eli Correia nasceu em São Paulo e tem 40 anos. Formado em administração de empresas, hoje é deputado federal. Foi deputado pela primeira vez aos 22 anos, sendo o mais jovem eleito para a Assembleia Legislativa de São Paulo. É candidato a prefeito pela primeira vez em Guarulhos. O candidato vai responder as perguntas sobre 10 temas diferentes. O tempo máximo de resposta para cada pergunta é de 2 minutos. A gente não vai ter o cronômetro na tela, mas ao final do tempo tem um aviso sonoro. Neste primeiro bloco, falaremos sobre educação, emprego e esportes. Obrigada por ter atendido ao nosso convite, candidato. Obrigado, Renata. Obrigado a todos da TV Guarulhos, do programa Ponto de Vista. E obrigado a todos os guarulhenses por essa oportunidade. Vamos então à primeira pergunta. De acordo com o site da Prefeitura de Guarulhos, consultado em 31 de agosto deste ano, mais de 8 mil crianças com idade entre 2 e 4 anos ainda esperam vagas em creches aqui do município. Guarulhos também foi apontado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo como um dos municípios que não tem aplicado o mínimo legal de 25% do orçamento em educação. A informação foi publicada pelo site do Estadão em 30 de julho de 2015. Para 2017, a educação tem orçamento previsto de quase 900 milhões de reais. Candidato, como solucionar essas questões e que outras propostas o senhor tem para essa área? Olha, a educação, eu acho que no mundo, é a base de qualquer sociedade. Guarulhos vai na contramão. Guarulhos acaba não aplicando o que é determinado pela lei, 25% do orçamento na educação, e isso se reflete no dia a dia. Não é apenas o método de ensino, que eu questiono bastante, mas também a falta de creches, a falta de atenção, a falta da qualidade da alimentação escolar conta muito nesse momento. E a valorização do professor também. Então, a nossa proposta, falando de creches, é aumentar o número de creches e evitar aquelas filas viciadas. O que são aquelas filas viciadas? Às vezes apadrinhados políticos, às vezes pessoas influentes na secretaria acabam passando na frente pessoas que têm o direito também de pôr o seu filho na creche. E isso a gente sente o reflexo de toda uma sociedade. Um outro ponto também interessante da creche, nós vamos criar, que é o terceiro turno. Eu vejo muitas mães que têm uma oportunidade de emprego e não podem ir ao trabalho porque precisam cuidar dos filhos. E não tem uma creche em período integral que suporte isso e principalmente uma creche noturna. Essa é a nossa intenção. A educação, como eu disse, passa por toda uma sociedade inteligente e é um foco fundamental. A princípio, eu no primeiro mandato, no primeiro ano, estarei congelado com esses 900 milhões, já que a Câmara vota até dezembro o orçamento para o próximo ano. Mas vamos fazer do limão uma limonada, porque precisamos ter pessoas eficientes, um secretário firme que também combata muitos comissionados dessa área também, valorize o professor e principalmente o aluno, a criança, que às vezes, muitas vezes vai até a creche, vai até uma escola e apenas com uma refeição do seu dia a dia depende daquilo. E a gente sabe do amor e do carinho que esses professores têm e por isso que dão todo esse empenho. Mas nós vamos melhorar sem dúvida nenhuma a educação. Tempo certinho. Candidato, segunda pergunta, agora referente a emprego. Segundo matéria publicada em 30 de maio de 2016 pelo jornal Folha Metropolitana, entre janeiro e abril, 50 pessoas perderam seus empregos por dia em Guarulhos. São quase 6 mil desempregados nesse período. Os dados apresentados na matéria são do CAGED, que é o Cadastro Nacional de Empregados e Desempregados, ligado ao Ministério do Trabalho e Emprego. As notícias apontam que a diminuição do número de postos de trabalho é uma realidade nacional. Candidato, como resolver essa situação na cidade em curto prazo? Olha, é uma realidade nacional, mas em Guarulhos a curva é muito maior. Guarulhos tem um viés logístico perfeito. É a porta de entrada da América do Sul, da América Latina, através do aeroporto e do mundo através do aeroporto. 3 rodovias que cruzam a cidade. Qualquer empresa gostaria de estar aqui na cidade, mas não estão. As empresas estão indo embora porque não há a presença efetiva do prefeito na defesa desses empregos, dessas indústrias aqui no município, principalmente no lado da infraestrutura urbana. Guarulhos se encontra hoje na posição de 24º lugar nas melhores cidades
para se investir ou ter negócio. Como Guarulhos, com uma localização perfeita nesse país, está numa posição de 24º? Porque não há uma infraestrutura urbana adequada para amparar esses empresários, essas indústrias. A burocracia é muito grande aqui na cidade. Esses dias, com um empresário que está há 60 anos aqui na cidade de Guarulhos, ele estava reclamando comigo que está há mais de um ano buscando a licença de funcionamento. Então, esse é o incentivo que a prefeitura dá para o empresário, aquele que quer gerar emprego, renda na cidade. Isso deixa muito chateado pela situação, porque diferente de outras cidades que crescem, evoluem, Guarulhos não. Guarulhos parou e retrocedeu no tempo e está perdendo empresas. E vai perder cada vez mais. Essa infraestrutura que tem a ver com asfalto, pavimentação, isso é um dos indicativos que mostra a qualidade para uma empresa estar aqui. Guarulhos não tem nem 90% das suas ruas asfaltadas. A iluminação também é falha, o transporte também não é de qualidade para o funcionário ir e vir, e não é à toa que as empresas estão indo embora. Agora, precisa criar um distrito industrial com ruas asfaltadas, com iluminação, segurança, para que os empresários, antes de qualquer benefício fiscal, mas benefício da própria prefeitura, ele fique na cidade. E aí sim, amplie seus negócios, seu número de funcionários e gere emprego e renda para a cidade. Vamos para a próxima pergunta. Na audiência de lei de diretrizes orçamentárias, transmitida em junho aqui pela TV Câmara, o secretário de Esportes, Eduardo Rodrigues, disse que a pasta terá um orçamento de 24 milhões de reais para o ano que vem. Ele afirmou que a verba está comprometida e que não há dinheiro para investimentos. Enquanto isso, diversos atletas reclamam publicamente das condições precárias e da falta de manutenção nos equipamentos esportivos, problemas de iluminação, estruturas danificadas e até a falta de materiais de higiene são as principais queixas de quem utiliza esses equipamentos. Candidato, como o senhor pretende mudar esse quadro e que outras propostas tem para o esporte em Guarulhos? Guarulhos já foi a referência nacional do esporte amador. Referência também no handball. Nós vimos agora as Olimpíadas que o próprio handball mesmo tinha alguns atletas de Guarulhos. Aliás, atletas de Guarulhos que foram para outras cidades, porque Guarulhos não aplica, não dá nenhum tipo de investimento, incentivo para essas pessoas. E falta tudo. Falta, às vezes, um lanche, falta um ônibus para viajar nas Olimpíadas regionais. Não há nenhum tipo de incentivo. O orçamento é muito pequeno também para a área do esporte. Hoje, se eu não me engano, é investido 0,3% do orçamento. A nossa proposta é já elevar isso a 1%. É claro que não no primeiro ano, mas ao longo dos anos, elevar para que venha mais recurso para os jovens. E nós sabemos que o esporte é o grande concorrente da droga. O esporte forma caráter, o esporte forma uma vida. Então, o nosso incentivo será total. Nós precisamos trazer para Guarulhos, resgatar o esporte aqui em Guarulhos. Eu mesmo, como deputado federal, enviei mais de 1,5 milhão para os ginásios de esportes daqui, mas a prefeitura está negativada, não pôde absorver. Mas nós podemos ver como que está a situação dos nossos ginásios, que foi referência também no passado. Tudo abandonado, alguns para cadastro do Bolsa Família, ou seja, o foco esporte não está sendo aplicado aqui na cidade. E nós sabemos esse retorno. Nós vimos nas Olimpíadas as próprias forças armadas, os militares, onde investiram um pouco no esporte e o retorno que deu. 70%, 80% das medalhas nossas vieram das Forças Armadas. Ou seja, um pequeno investimento, o retorno é muito grande. E a cada R$1 que você investe no esporte, 5, 6, 7 reais você economiza na saúde. Ou seja, existe o esporte de alto rendimento, o esporte para a saúde, para a criançada e para a terceira idade. Ou seja, Guarulhos vai voltar a ser a capital nacional do esporte amador, sem dúvida nenhuma. Essa foi a última pergunta deste bloco e o Ponto de Vista Especial Eleições 2016 vai fazer um breve intervalo. Na volta, o candidato vai falar sobre transportes e trânsito, habitação, abastecimento de água e funcionalismo público. Até já! A democracia garante a igualdade de todos. Num país democrático, o voto de cada cidadão tem o mesmo poder. E você sabe quem torna isso possível? A Justiça Eleitoral. Ela faz parte do Poder Judiciário e é responsável por organizar, realizar e julgar as eleições. A Justiça Eleitoral é composta pelos cartórios eleitorais, TREs e TSE. O TSE fica em Brasília, onde
onde ocorre o julgamento final das ações eleitorais e o planejamento de toda a estrutura das eleições. Os TREs estão em todas as capitais e julgam as ações eleitorais do seu estado, além de fazer a apuração e realizar grande parte do processo eleitoral. Já os cartórios eleitorais estão em milhares de municípios e fazem parte do dia a dia da população, prestando vários serviços aos eleitores. Então, quando escutar justiça eleitoral, lembre-se de quantos juízes, servidores e funcionários trabalham para que a voz de cada brasileiro seja ouvida. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos, sexta-feira tem Câmara em Pauta inédito para você. Então já sabe, depois do Jornal da Câmara, o Câmara em Pauta traz parlamentares e especialistas nos mais diversos assuntos relevantes à nossa cidade. Então não perca, tá aqui o nosso convite. Câmara em Pauta, sexta-feira na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Como que a gente pode participar e contribuir na criação das leis? A Câmara de Guarulhos incentiva a participação popular no processo legislativo. Nas sessões ordinárias, os guarulhenses podem falar na tribuna livre, apresentar reivindicações, demandas e problemas para os vereadores. Para isso, é preciso estar em dia com a Justiça Eleitoral e procurar a Câmara com 2 dias de antecedência. Já nas audiências públicas, a participação é livre e todos os cidadãos podem manifestar sua opinião sobre um tema específico. O pedido para falar é feito durante a própria audiência. As entidades da sociedade civil organizada podem apresentar propostas por meio da Comissão de Legislação Participativa. O povo também pode apresentar projetos de lei. Para valer, o projeto precisa ter a assinatura de 5% dos eleitores do município. A iniciativa popular é um instrumento importante da democracia. Vale lembrar que o plenário da Câmara é aberto ao público em todas as sessões e audiências. Você pode acompanhar as discussões e votações. Se você tiver alguma dúvida sobre o Poder Legislativo Municipal e quiser ver a explicação aqui no Minuto Cidadão, entre em contato com a TV Câmara Guarulhos. Até a próxima! A TV Câmara Guarulhos tem uma programação com muito conteúdo para você, em 12 horas de transmissão diária pelo canal 7 da NET Digital e 24 horas por dia, 7 dias por semana, na Web TV. O Jornal da Câmara é exibido 3 vezes por semana em versões inéditas, nas segundas, quartas e sextas, sempre a partir da 1 da tarde. No telejornal, você acompanha as principais notícias das sessões, audiências públicas e comissões permanentes da Casa, além de ficar por dentro de todo o trabalho legislativo. Às quartas-feiras, você assiste a uma nova edição do Ponto de Vista, que traz entrevistas exclusivas com personalidades da nossa cidade. Já na sexta-feira, temas relevantes para Guarulhos são debatidos em edição inédita do Câmara em Pauta. Tudo isso sem esquecer as transmissões ao vivo das sessões ordinárias na terça e na quinta e das audiências públicas e reuniões de comissão mais importantes. Fique ligado aqui na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Estamos de volta com um ponto de vista especial Eleições 2016. Hoje entrevistamos o candidato a prefeito pelo Democratas e pela coligação Muda Guarulhos, Eli Correia Filho. Neste bloco, o candidato vai falar sobre transportes e trânsito, habitação, abastecimento de água e funcionalismo público. Vamos então à pergunta sobre transportes e trânsito, candidato. Segundo uma matéria publicada em 10 de março de 2014 pelo site G1, o Brasil tinha, naquele ano, uma média de 1 automóvel para cada 4 habitantes. No mesmo ano, o IBGE divulgou que a frota de automóveis em Guarulhos passava de 414 mil, o que corresponde a 1 automóvel para cada 3 habitantes, um número pior que a média nacional. Candidato, quais medidas podem garantir a mobilidade em Guarulhos? Olha, Guarulhos já topograficamente é uma cidade muito complicada e não houve um planejamento para que suportasse essa evolução, esse crescimento da cidade. O que a gente precisa e vai fazer logo no primeiro ano, primeiro criar o departamento
de engenharia de tráfego, para monitorar, para mapear toda a cidade através de tempo real do trânsito e o que pode ser eficiente para fluir um pouco mais. Segundo, fazer uma reengenharia também para melhorar a malha viária de Guarulhos. Existem pontos fundamentais onde Guarulhos não avançou e não avança, como, por exemplo, a ponte da Vilani, onde São Paulo fez a metade, Guarulhos não fez a sua parte. O Baquirivu, o lado do Baquirivu também que não avança. E o grande ponto essencial é que eu chamo às vezes de lenda, a lenda do Trevo do Bom Sucesso. Porque aquilo já foi gasto milhões e milhões de reais, já está há mais de 8 anos e não se inaugura, não flui. Precisamos ter a ligação também com a Avenida Jacopêssego, com ramais para Dutra, para Ayrton Senna, ou seja, é uma visão ampliada do trânsito. Daqui a pouco a gente não consegue mais andar na cidade de Guarulhos. Está sendo estrangulado, mas se a gente tiver um foco, primeiro, para que termine essas obras, para que termine o que foi já gasto, o que foi já licitado e que a gente tenha uma visão que a cidade tende a crescer e a gente vai estar preparado para isso. Nós sabemos que os acessos de entrada para a própria cidade é muito difícil. As pessoas passam direto em determinados pontos porque não tem uma clareza, olha, aqui é a cidade de Guarulhos, aqui é a entrada principal. Então, essa comunicação com o próprio habitante, com o próprio morador, tem que ser clara, tem que ser transparente. E a partir do momento que a gente criar o departamento de engenharia de tráfego, isso vai ficar muito mais fácil de a gente entender o problema da cidade. O candidato pergunta sobre habitação agora. No dia 2 de junho deste ano, o site da Câmara Municipal de Guarulhos publicou uma matéria sobre a previsão orçamentária da Secretaria de Habitação para 2017. Segundo o secretário Orlando Fantazini, o montante será de aproximadamente 130 milhões de reais. Candidato, além de parcerias com programas do governo federal e estadual, o que a Prefeitura pode fazer nos próximos 4 anos para diminuir o déficit habitacional de Guarulhos, que segundo o IBGE é de 32 mil unidades? Olha, Guarulhos, como eu disse, é uma mãe que abraça todas as pessoas que vêm de todos os lugares do país e do mundo, mas tem limites. Nós sabemos e queremos impor o programa Guarulhos Legal, que facilita essa regularização de posse de terra, e isso será de fundamental importância para desburocratizar também o acesso a essas famílias. É claro que a parceria que nós temos com o governo do estado, através do secretário da Habitação, já não é de hoje, longa data, nós já estamos estudando um processo aqui na cidade de Guarulhos, porque, primeiro, precisamos cuidar dessas áreas de riscos que foram invadidas. Isso é um grande problema. Às vezes, com uma chuva forte, pode haver tragédias aqui na cidade de Guarulhos. Agora, também precisamos combater culturalmente essas famílias, que às vezes precisam ir para um apartamento e ainda acabam negociando, às vezes, a sua casa, que acaba deixando para trás. Então tem que ter um limite, tem que ter uma comunicação direta entre o Estado, o governo federal e a Prefeitura, para que haja um controle de educação também. Agora, o principal de tudo isso é que o governo estadual também, pela situação econômica que passa o Brasil, está absorvendo muito Bolsa Aluguel, que poderia já ter construído muito mais prédios, mas devido à crise a gente está um pouco estagnado e isso vai aumentando o Bolsa Aluguel. Precisamos juntamente fortalecer essa parceria com o governo do estado, e isso nós temos condições, fortalecer agora com o governo federal para que a gente avance nessa construção dos prédios, mas que dê dignidade. Eu acho que o grande ponto ter a sua moradia é a dignidade de ter a casa própria. E aqui Guarulhos precisa realmente, e nós faremos isso, uma atenção básica a essas pessoas que optaram por ou adotaram ou nasceram na cidade, mas não têm condições mínimas, e que passa também pelo saneamento básico, passa também pelos problemas que envolvem o SAAI também. Candidato, Guarulhos sofre com rodízios constantes de água. Segundo o SAAI, desde 2014, a Sabesp reduziu a vazão de água de 3.500 para 3.000 litros por segundo, em média. O SAAI tem também uma dívida de 1 bilhão e 700 milhões de reais, com a Sabesp, que fornece 87% da água aqui na cidade. Candidato, quais são as suas propostas para resolver essa questão e melhorar o abastecimento de água aqui em Guarulhos? Guarulhos, infelizmente, passa muitas vezes por rodízio e às vezes nunca chega água mesmo. Mas isso é falta de gestão. O que nós precisamos é moralizar, principalmente áreas como o SAAI, e negociar.
Eu acho que o diálogo é o principal canal que precisamos ter entre o governo do estado e o SAAI. O SAAI deve muito, não paga água. E isso começou a ser alertado no primeiro governo do PT, isso há 16 anos atrás. E ele não tomou providência, porque pelo lado partidário, eles não dialogam, eles não conversam, eles não negociam. Quando eu comentei com o governador, serei candidato a prefeito de Guarulhos, a primeira coisa que ele falou, não foi nem boa sorte, ele falou, precisamos cuidar do SAAI. A primeira coisa que ele falou. Por quê? Porque é uma empresa que o valor da dívida já passa o valor da autarquia, não há solução, a Sabesp ainda é um serviço essencial, acaba mandando água, mas o SAAI não paga e a população acaba pagando sempre a água em dia. Ai da população não pagar essa água para ver o que acontece, cortam de vez. Então, esse diálogo que está faltando, o que falta nessa prefeitura e que nós vamos impor e vamos ter um canal aberto no governo do estado, canal aberto do governo federal, é renegociar essa dívida, ir para o exterior buscar recursos, mas o que não pode é deixar a população do jeito que está. A água é o petróleo de amanhã e não foi bem cuidada em Guarulhos já há muito tempo. Vamos moralizar. Existem técnicos fantásticos no SAAI que podemos aproveitar nessa transição. E é isso que nós vamos fazer. Pegar as pessoas muito boas que entendem da situação e moralizar o SAAI para que a população não sofra do jeito que está sofrendo. Mas antes de qualquer coisa, é o diálogo, renegociar essa dívida, buscar recursos e parceiros para que a gente possa fazer uma administração de primeira em relação ao serviço de água e esgoto do município de Guarulhos. Candidato, a próxima pergunta com relação ao funcionalismo público. Em entrevista ao jornal Folha Metropolitana, no dia 8 de junho deste ano, o secretário de Finanças, André Castro, disse que até dezembro os pagamentos a funcionários públicos podem chegar a 53% do orçamento de Guarulhos. A Lei de Responsabilidade Fiscal prevê um limite de gastos de até 54% com servidores. Por outro lado, o Sindicato dos Servidores de Guarulhos afirma que os gastos anuais com funcionários comissionados chegam perto de 150 milhões de reais. Candidato, se eleito, o senhor pretende reduzir o número de funcionários comissionados em sua gestão e pretende abrir novos concursos públicos para contratar funcionários efetivos? Não tenha dúvida, a diminuição dos funcionários comissionados é latente. Precisamos fazer o quanto antes isso, até para, como eu disse, moralizar a cidade de Guarulhos. O número de milhares de funcionários comissionados já demonstra a ineficiência e a incapacidade de ser um governo sério. Guarulhos passa por essa revisão de um olhar diferenciado mesmo, porque aqui a prefeitura não leva a sério o imposto, o cidadão, o morador, o munícipe que escolheu essa cidade. Então, a máquina está inchada, está muito inchada. Isso é o reflexo de toda má gestão, inoperância administrativa. E a diminuição dos funcionários públicos é fatal. Nós precisamos fazer isso o quanto antes, claro, com responsabilidade, porque isso impactará também lá na frente, já que existem 13º, férias, que a gente vai ter que refletir muito, mas irei diminuir. Mas mais do que isso, nós precisamos valorizar o funcionário público. Tem funcionários de carreira, plano de carreira, que não é bem discutido aqui na cidade. A formação qualificada desses funcionários. Existe um programa aqui do governo que a gente precisa ampliar para constantemente ter essa qualificação. E aí sim, gerar essa oportunidade e eficiência no dia a dia da cidade de Guarulhos. Esses comissionados, eu tenho um exemplo clássico que um engenheiro falou para mim. Ele falou, Eli, eu sou um concursado e entendo tudo da área, mas o meu comissionado é o meu chefe, que não entende nada. E o que eu faço? Eu cruzo os braços e o próprio chefe acha que está mandando, ele acha que está cumprindo e a cidade fica estagnada. Precisamos valorizar os que trabalham, as pessoas que foram concursadas. Vamos abrir concursos gradativamente, sim, mas principalmente focar no plano de carreira, focar no futuro, para dar incentivo àqueles que cuidam da nossa cidade. Candidato, essa foi a última pergunta deste bloco e o Ponto de Vista Especial Eleições faz uma pausa e depois do intervalo é hora de falar sobre saúde, segurança e iluminação pública. Até já! A Justiça Eleitoral está sempre buscando novos caminhos para tornar o sistema de votação cada vez mais transparente. E as próximas eleições vão contar com um novo avanço tecnológico, o QR Code. Com ele, através do seu celular,
você vai ter acesso a todos os resultados de cada sessão eleitoral. Funciona assim: após o término das votações, o boletim de urna é impresso com o QR Code e fica exposto em cada sessão, através de um aplicativo que será disponibilizado gratuitamente pela Justiça Eleitoral. O QR Code é lido e transfere todas as informações para o aparelho. Ou seja, você pode auditar os resultados na hora e comparar com a apuração no site do TSE. Tudo simples, rápido e muito importante, mantendo o sigilo dos votos dos eleitores. Com o QR Code, você vai ganhar mais um lugar de apuração nas próximas eleições, o seu celular. Saiba mais em tse.jus.br. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. O ESIC, Portal da Transparência, abre as contas da Câmara para toda a sociedade. Nele, você encontra as informações sobre o orçamento da Câmara, a receita e as despesas detalhadas. Após um rápido cadastro, você tem acesso a todas as informações. E algumas delas você não precisa se cadastrar para acessar. São as informações de interesse coletivo. Mais uma iniciativa da Câmara de Guarulhos para modernizar o Legislativo Municipal. Para saber mais, acesse o site da Câmara, www.câmaraguarulhos.sp.gov.br. Clique no link Portal da Transparência e veja o vídeo de orientação. Eu queria saber o que é o Estado laico e o que isso tem a ver com as minhas crenças. A liberdade religiosa é garantida no Brasil pela Constituição Federal, que é a lei máxima do nosso país. A Constituição afirma que a liberdade de consciência e de crença é inviolável, não pode ser infringida. Ou seja, todos os indivíduos são livres para praticar a sua religiosidade ou sua não religiosidade. A Constituição também assegura o livre exercício dos cultos religiosos e diz que os locais de culto devem ser protegidos. Ninguém pode perder direitos por motivo de crença religiosa, a não ser se usá-la para se livrar de alguma obrigação legal imposta a todos. E para pôr em prática essa liberdade religiosa, existe a laicidade do Estado. Estado laico quer dizer a separação institucional entre Estado e Igreja e a inexistência de uma doutrina. A laicidade garante a todos o direito de adotar uma convicção, de mudar de convicção ou de não adotar nenhuma. A União, os estados, os municípios não podem estabelecer cultos religiosos ou igrejas. Também não podem financiá-los, nem manter com eles ou seus representantes alguma relação de dependência ou aliança que não seja de interesse público. Ao mesmo tempo, não podem colocar obstáculo ou impedimento ao funcionamento de algum culto ou religião. E se você tiver alguma dúvida sobre o Poder Legislativo Municipal e quiser ver a explicação aqui no Minuto Cidadão, entre em contato com a TV Câmara Guarulhos. Até a próxima! Fique por dentro de tudo o que acontece na Câmara de Guarulhos. Às segundas, quartas e sextas tem o Jornal da Câmara, em que você acompanha os destaques das sessões ordinárias, comissões permanentes, audiências públicas e solenidades da Casa Legislativa. Além, é claro, dos projetos e ações dos parlamentares. Jornal da Câmara, toda segunda, quarta e sexta, a partir de 1 da tarde. Aqui, na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Estamos de volta com um ponto de vista especial Eleições 2016. Hoje entrevistamos o candidato a prefeito pelo Democratas e pela coligação Muda Guarulhos, Eli Correia Filho. Os temas deste terceiro bloco são saúde, segurança e iluminação pública. Vamos então à pergunta sobre saúde, candidato. O jornal Folha Metropolitana publicou em 2 de maio de 2016 que a saúde em Guarulhos apresenta um déficit de quase 300 funcionários. O mesmo texto destaca também a falta de médicos nas unidades de saúde. O orçamento previsto para o setor em 2017 é de 862 milhões de reais. Candidato, quais são as suas propostas para a saúde pública aqui em Guarulhos? A saúde pública aqui em Guarulhos, acredito que todos os moradores sentem, foge da média nacional de insatisfação. Falta tudo, desde os médicos que estão indo embora, foram mais de 100 médicos embora, e foram embora para a cidade de São Paulo mesmo, porque a carga horária é muito
menor e o salário é o mesmo. Então não há um incentivo para o médico permanecer aqui na cidade de Guarulhos. Mas também falta tudo, remédio, seringa, agulha, luvas, a iluminação é precária, ou seja, a saúde é um grande problema aqui da cidade de Guarulhos. E nós precisamos tomar medidas rápidas, emergenciais, como a ampliação do terceiro turno das UBSs. Nós precisamos ter um turno a mais nas UBSs, precisamos ter especialistas na rede para que as pessoas não fiquem pingando de um lado para o outro sem ter uma pessoa responsável e que entenda do seu problema. Precisamos urgentemente, vamos fazer o agendamento online. A dona de casa ela não precisa ir até o posto de saúde, até o UBS, para marcar o seu exame. Através da internet, todo mundo hoje tem um celular, tem um computador, da sua casa ou então de totens espalhados pela administração pública, você pode agendar o seu exame, sua consulta, e isso também gera muito mais agilidade. Um outro detalhe também, uma farmácia popular 24 horas nós vamos criar. Isso vai facilitar para os médicos uma ligação, saber online onde tem o remédio tal ou outro remédio, para que também a população não sofra e saiba exatamente o que está acontecendo. Agora, antes de qualquer coisa, precisamos rever esses contratos que muitas vezes estão viciados. É impossível, quase 900 milhões de reais investido na área da saúde. E onde é que está esse recurso? Onde é que está esse dinheiro? Isto tem que rever e cortar o que está errado e ficar em cima. É muito triste ver o que acontece na saúde pública de Guarulhos, mas são medidas emergenciais a curto, médio e eu acredito que a longo prazo a gente dê uma solução satisfatória para a população. Candidato, próxima pergunta com relação à segurança pública. O jornal Guarulhos Hoje publicou uma matéria no dia 31 de maio de 2016 com a informação de que Guarulhos registrou o maior número de casos de estupros da Grande São Paulo entre janeiro e abril deste ano. Foram 91 boletins de ocorrência sobre o crime, quase o dobro dos casos de Osasco, que ficou em segundo com 50 registros. Os roubos e os casos de homicídio doloso, quando há intenção de matar, também aumentaram nesse período. Candidato, diante desse cenário, quais medidas o senhor pretende tomar para melhorar a segurança pública aqui na cidade? Olha, a segurança pública de Guarulhos também é outro ponto muito delicado, mas eu tenho que render as homenagens à Guarda Civil Municipal. Uma guarda preparada, uma guarda referência em todo o país, onde outros estados vêm treinar aqui, e sem plano de carreira, sem um incentivo para o dia a dia. Eu sou o deputado que enviou mais emenda até hoje na história da cidade de Guarulhos para a segurança pública. Foram 5 viaturas, Hilux, foram 10 motos, 20 bicicletas e também um recurso para ampliação do monitoramento. Então nós temos capacidade de, primeiro, integrar essas polícias, a Guarda Civil com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, com a Guarda Policial Rodoviária Federal, ou seja, dá para a gente fazer uma grande interligação e que isso, é claro que a sensação de segurança já é passada pela população, mas isso é efetivo, o efetivo na rua é o grande diferencial. Nós sabemos que a contratação de novos guardas está interrompida já há muito tempo e o desestímulo é latente. Eu percebo com os guardas que há 9 anos, 10 anos eles estão na mesma posição, não aumenta o salário, os equipamentos estão muito ultrapassados. Um dos detalhes também é o lado do rádio analógico, que ainda os guardas civis utilizam, ou seja, já estamos completamente ultrapassados. Daqui a pouco para o rádio analógico. E cadê o rádio digital? Se está atendendo uma ocorrência no bairro do Lavras, acabou o sinal analógico, acabou qualquer tipo de comunicação. Então essa valorização que eu vou dar para o Guarda Civil Municipal. Guardas onde eu fui visitar esses dias da Casa Amarela, o GOT, onde as instalações são precárias, pequenas e mesmo assim são os lutadores, querendo defender. Vamos gradativamente atrair e contratar e colocar no concurso público para outros guardas municipais, mas valorizar o atual. Candidato, a última pergunta temática. No dia 24 de agosto deste ano, a reportagem do SPTV informou que 12 mil postes de luz estavam desligados em Guarulhos, mesmo com os moradores pagando a taxa de iluminação. O contrato com a EDP Bandeirante terminou em março de 2016 e a empresa que ganhou a licitação não pôde assumir porque a segunda colocada entrou na Justiça. Candidato, como o senhor pretende aprimorar o serviço de iluminação pública na cidade?
Isso é um absurdo, um verdadeiro absurdo que aconteceu aqui na cidade de Guarulhos. Manchete: Guarulhos às escuras. E tudo isso passa por outra situação. Não é apenas uma lâmpada num poste. É toda uma insegurança que gera na cidade. É toda a capacidade, quando eu disse que Guarulhos está em 24º lugar das empresas investindo na cidade, também passa por um dos índices a iluminação pública, a energia. Como é que o cidadão paga uma taxa, não pode atrasar a conta de luz, senão leva a multa também, e é protestado. Como é que paga uma taxa e a prefeitura não resolve o problema jurídico que está acontecendo aqui na cidade? Gente, se a primeira colocada ganhou, a segunda entrou, não podemos ficar sem luz, e estamos sem luz. Então, é uma questão muito mais de apenas iluminação. É uma questão de saúde pública, porque as pessoas dependem também da iluminação pública para ter uma saúde de qualidade, depende de uma segurança eficiente da saúde pública, as praças, as quadras, o que resta ainda, porque até o lado de diversão, de entretenimento dos jovens, das criançadas, foram tomadas por viciados, pelos craqueiros, por pessoas que não tem relação com a cidade produtiva. Mas isso também se deve à iluminação pública, porque não há uma iluminação que possa inibir pelo menos alguns atos. O que nós pretendemos é o seguinte, é rever esse contrato atual. Eu acredito que a prefeitura deve renovar o quanto antes, porque isso é obrigação deles, mas independente de qualquer coisa, já no dia 1º de janeiro tem que rever e colocar esse edital de licenciamento o mais rápido possível, licitação, para que a população volte a ter iluminação. E não só isso, uma iluminação mais moderna, de LED, que economiza mais e gera muito mais claridade à cidade chamada a cidade às escuras. Candidato, nós agradecemos a sua participação aqui no Ponto de Vista Especial Eleições 2016. E a partir de agora, o senhor tem 2 minutos para as suas considerações finais. Olha, eu queria agradecer demais a oportunidade de bater esse papo com todos os guarulhenses, com todas as pessoas que buscam essa reciclagem política, essa oxigenação que o país está passando, e eu quero me colocar à disposição dos meus 5 mandatos que eu tive, 3 de estadual, 2 de deputado federal. Exerço agora o mandato ainda e sou candidato a prefeito de Guarulhos. E o que nos motiva a vir para a cidade é justamente o descaso, o abandono que se tornou Guarulhos. Guarulhos poderá ser uma referência nacional, uma cidade modelo, uma cidade com uma identidade. Nós não sentimos uma marca, nós não temos uma marca. A marca nossa é do abandono, da ineficiência, da má gestão. E isso, a tendência é acabar com a nossa eleição no dia 2 de outubro. Eu estou muito motivado, conheço bairro a bairro dessa cidade, tenho orgulho de estar ao lado das pessoas, que são pessoas maravilhosas, pessoas que ou nasceram ou adotaram essa cidade para ter a sua vida, e Guarulhos negou durante muito tempo a sua qualidade de vida. Toda a família espera que a cidade retribua o mínimo do seu imposto, da sua dedicação e da sua opção de estar nessa cidade. E eu espero retribuir. Não vai ser da noite para o dia, não vai ser num passe de mágica, mas vai ser com muita dedicação, com muito trabalho, com muita transparência. Eu peço aqui a vocês o voto de confiança. Nesse 2 de outubro, daqui 24 dias, nós teremos um novo momento da cidade de Guarulhos, um novo momento para esse país. Me sinto preparado como nenhum outro candidato, estou motivado, a parceria com o governo do estado será maravilhosa, com o governo federal nem se fala, o Ministério da Educação estará do nosso lado para colocar uma educação de qualidade, devolver a saúde que o munícipe perde todos os dias com a falta de atenção, principalmente. Mas eu não tenho dúvida que estaremos governando essa cidade em 2017. Eli Correia Filho, 25. Esta foi a 3ª edição do Ponto de Vista Especial, com entrevistas ao vivo com os candidatos a prefeito. O objetivo desse programa é informar você, eleitor de Guarulhos, sobre as propostas dos candidatos para ajudar na hora de você decidir o seu voto. Na próxima segunda-feira, dia 12, às 3 da tarde, o programa recebe o candidato Nef Tales, do PPL. As exibições acontecem no canal 7 da NET, com transmissão simultânea pelo nosso site. Muito obrigada por ter ficado com a gente, TV Câmara Guarulhos, nas eleições 2016.